nessas situações de falta de amor próprio, de falta de poder dar limites, é nisso que a gente acaba desenvolvendo também dependência emocional? Hum, De quando a gente precisa dessa validação dos outros? sim. Como é que faz pra lidar e pra fugir dessa dependência emocional, Rossandro? Nós somos gregários por natureza, ou seja, a gente vive numa sociedade, a gente tem necessidade desse outro para me validar. Só que quanto mais você amadurece, e eu sempre gosto de frisar, maturidade não vem com o tempo. Maturidade é uma escolha. Tem gente que vai morrer imatura, tem gente que muito cedo vai ficar madura. Quando eu escolho amadurecer, eu vou indo para a chamada autonomia emocional, que é o indivíduo que passa a ser, em vez de regulado externamente, validado externamente, ele é auto-apoiado e autorregulado. Tipo, eu tenho um conceito sobre mim. E se eu tenho essa maturidade, se você chegar para mim hoje em dia, se você chegasse para mim no passado e dissesse, Rossandro, você é muito indisciplinado, né? Você é muito sem foco. Né? Porque eu sou muito sem foco, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Então, você é muito sem foco, eu ficava irritado com a pessoa. Se a pessoa chegar para mim e dizer assim, Rossandro, você é muito sem foco, eu vou olhar para ela e dizer o seguinte, você sabia que você está certo? Eu já parei para avaliar a minha vida e percebi que eu sou sem foco. Eu sei, inclusive, os muitos prejuízos que eu já tive por causa disso. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? A pessoa faz o quê? É que eu só consegui perceber que eu era sem foco quando eu deixei de olhar para a vida das pessoas para olhar para a minha. Pronto, você percebeu que eu sou sem foco. E você percebeu o que sobre você? Entende? Aí a pessoa percebe que, vai olhar para a sua vida, porque você só pode transformar a sua vida. A minha, só eu posso transformar. Tem coisas que eu vou morrer com elas. Provavelmente eu vou morrer sem foco. Nem por isso eu deixo do meu jeito, do meu modo, no meu tempo, de dar resultado na vida. Tem gente que vai morrer sem falar francês. A gente vai morrer sem aprender inglês. E vai viver. Entendeu? Só que quando você acha que esse projeto tem que vir do outro, esse lugar de validação vem do outro, você está sempre infeliz. Só que esse outro, hoje em dia, não é somente, tipo, a minha esposa, meu esposo, o companheiro, não é... Cara, é a internet, é a pessoa que eu estou seguindo. É tantos outros dizendo para mim o que eu tenho que ser, voltando para o que a gente está falando no começo, que eu fico sem... Aí foco mesmo do quem sou eu, onde é que eu começo, onde é que eu termino, onde é que eu estabeleço padrões, onde é que eu começo a respirar e deixar de ser... Você sabe que quando a gente chega num ambiente público, zero pesquisa já sobre isso. Você chega numa sala desse consultório médico, chega num shopping, praça de alimentação, sábado à tarde. Tá, né? Teste social para quem tem fobia social. Inferno. 90% das pessoas estão com um único pensamento. O que é que estão achando de mim? Logo, ninguém está achando nada de você. Porque está todo mundo com o mesmo pensamento seu. Ou seja, você está lá sentindo uma merda, com 90% das pessoas sentindo também uma merda. Então, se você parar, ninguém está nem olhando para mim, que está todo mundo com o mesmo medo, deixa eu ser eu. Deixa eu parar de precisar dessa referência externa. Escolher meus caminhos, sentindo o que dá, o que não dá para ser. Porque essa autonomia é uma coisa que exige coragem. E quando a gente está na dependência emocional, a gente perde essa autonomia e terceiriza ela para uma pessoa. Uma pessoa. Tem gente que não abre mão. O que é a narrativa dos 50 tons de cinza? É a perda da autonomia por alguém que tem um poder de sedução absurdo, financeiro, estético, sexual, e você a felicidade vem para o outro, né? Quando você vai para a autonomia, você vai ter que assumir o controle remoto. Tem gente que não quer, porque tem responsabilidade. Sabe aquela frase que o tio do Homem-Aranha disse para ele? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pronto, o maior poder que se tem na vida é o poder sobre si mesmo. Tem uma cena do A Lista de Schindler, não sei se você assistiu esse filme. Eu a amo. É maravilhoso, né? Tem uma cena que ele está lá numa sacada, numa casa, o campo de concentração na frente. O diretor do campo de concentração, que é um clássico psicopata, está conversando com ele e ele começa a tentar entender o psiquismo do cara, para entender, fazer como é que ele diminuía a morte ali dos judeus. E ele faz assim, eu sei o que te atrai de estar aqui nessa sacada todo dia, mirando e matando as pessoas de manhã. O que é? Sensação de controle e poder. Aí ele fuma um charuto e faz. É porque você não sabe qual é o maior poder. Aí o cara, psicopata, né? Como eu? Eu tenho uma... Não. Você não sabe qual é o maior poder. Qual é o maior poder? O maior poder é poder matá-los e não matar. Aí o cara fica assim, bugado. No outro dia tem uma criança lavando a banheira dele, 12 anos de idade. Ela não consegue tirar uma mancha. Ele vem pro padrão psicológico dele de matar o guri.
A guria olha para ele como, vou morrer, e ele pode ir. E ele sente o prazer de ter poder sobre si mesmo. Esse é o maior poder que tem. E é impossível ter poder sobre si mesmo sem se amar. E aí se amar tem um paradoxo. Porque não é se amar só quando Edson for o que ele imagina ser. É o cara de hoje. E aí tem muita gente que diz, pô, mas se eu me aceitar, eu vou parar. Carl Rogers, um grande psicólogo americano, criador de uma das forças da psicologia, diz uma coisa incrível sobre isso. Ele chama de o paradoxo da autoaceitação. O paradoxo da autoaceitação é que só quando o indivíduo se aceita, ele muda. Por quê? Porque enquanto eu não me aceito, eu estou brigando. É que nem vício. Só quando eu admito que eu tenho, é que eu mudo. Não sou alcoólatra não, eu bebo final de semana. Entendeu? Pena que o final de semana começa na quinta, termina na segunda. Não, né? eu não sou viciado não em pornografia. De vez em quando é que eu vejo um X-Tube. Não, ninguém é viciado. Então quando você, pô, isso realmente isso está me afetando e eu quero tomar medida sobre isso. Então, o alto amor é quando você se aceita como você é, você deixa de se acusar, de se menosprezar, de terceirizar, de fazer o lugar do mimimi da vítima que você falou, do tadinho. Finalmente você sai desse lugar e começa a ter toda essa energia que estava externa a você, volta para você finalmente e você agora vou usar para mudar o cara que eu quero ser. Inclusive entender que tem coisa que eu nunca vou mudar e vou me amar a si mesmo. Eu vou morrer de tal jeito e faz parte da minha vida, inclusive, perceber que tem coisas que eu vou passar a vida contornando. Tipo assim, imagina, sou diabético. Ou eu passo a vida com ódio porque sou diabético, ou agradeço porque tem insulina. E eu não vou mudar isso, a não ser que crie alguma coisa que cure de fato. Enquanto não, eu vou fazer um monte de coisa e sou diabético. Entendeu? É. E a gente falou bastante aqui de amor próprio e autoestima. Eu queria saber como é que eu faço para praticar amor próprio e autoestima, porque eu acho que a gente fala muito conceitualmente, mas acho que às vezes quem tá num momento de buraco precisa de um apontamento às vezes mais pragmático, assim, o que eu faço? Como é que eu faço para assim, eu me odeio, como eu faço para eu só me gostar pouco? Como é que eu subo de nível, né? Só pra me odiar um pouco menos, sabe? Como sair do inferno pro purgatório? É isso. Mais ou menos isso, né? A caminho do céu, que é o que todo mundo quer. Acho que a primeira coisa em qualquer transformação na nossa vida passa por um diagnóstico. Eu não consigo nunca executar nenhum projeto de cura sem diagnóstico. Então o primeiro projeto é, você admite que você se odeia? Porque muitas vezes a pessoa só vê os outros odiando ela. Então ela admite que talvez esse ódio dessas pessoas a afetou de tal modo que hoje ela se odeia. E que o fato que as pessoas machucaram ela e ela continua odiando essas pessoas não vai mudar em nada o quadro dela. As pessoas seguiram, às vezes já morreram, então, mas nem aqui. Então, é tipo assim, ok, feriu, tô putamente machucado, passei muito tempo da vida desejando tudo de ruim para que me machucou. Algumas pessoas até pagaram, isso não mudou minha dor, outras não pagaram e me deixou ainda mais infeliz. Que tal eu parar e pensar, bom, vamos admitir que isso me machucou pra caramba, me deixou um monte de efeito colateral em mim que tá doendo muito e eu me odeio por isso. E eu tenho que começar a fazer um processo que chama de auto-perdão. Vou dar um exemplo para você bem doloroso. Vítimas de abuso sexual, muitas vezes, no processo de conscientizar-se sobre isso, elas se culpam. Caramba. Criança tá lá, aí vira um adulto, vai pro consultório, aí ela faz assim, eu acho, Alessandro, que se eu não vivesse de bermuda na minha casa, meu tio não tinha me abusado. Quantos anos você tinha quando seu tio fez isso? 5 anos. Você não teve culpa sobre isso. Nesse livro aqui, tem um capítulo que é sobre perdão a si mesmo por um abuso sexual, que é sobre fechar a porta, né? E eu pedi para a paciente fazer 5 cartas. Todos os casos que eu trago aqui em podcast, eu falo, todos os pacientes autorizaram, todos. Inclusive eles ficam muito felizes das histórias serem narradas. E é claro que todas essas histórias são totalmente modificadas para não identificar as pessoas. Mas essa paciente, ela escreveu uma carta para o tio abusador. Ela escreveu uma carta para a mãe, que ela percebia que sabia, mas que era o tio que ajudava a família.
Olha a dinâmica que a gente percebe. Ela escreveu uma carta para a irmã mais velha, que ela acha que também foi abusada e que não alertou a ela que ela poderia passar pela mesma coisa na casa do tio rico. Mas ela não conseguiu escrever a carta para ela, se perdoando. Inclusive a carta que está aí foi uma carta que eu escrevi para ela ler para ela, que é uma carta de perdão a si mesmo. O primeiro perdão que alguém que está muito infeliz tem que dar é a si. Se perdoar por não ter podido feito melhor. Era tudo que você podia fazer na época que você fez. Se você pudesse fazer diferente, acredito que você teria feito. Se você tivesse repertório emocional para responder de outro modo, você teria respondido. Então, se perdoa por ter passado por tudo isso. E mesmo que você diga, mas Sandro, no meu caso não fui nenhuma criança, eu acabei de sair de uma relação que todo mundo falou que eu ia me ferrar. Todo mundo, mas eu que insisti e me ferrei. Se perdoe. Porque você estava com atração, tinha desejo. Alguma coisa estava funcionando. Se perdoe porque você, como muitos de nós, acreditou que, não, se eu vou mudar esta pessoa, o nosso amor vai transformar esta criatura terrível, né, num ser humano luminoso. E não vai transformar. Então, o primeiro perdão é esse movimento, sabe? De você olhar para si e dizer assim, cara, eu vou deixar de me odiar por tudo que eu permiti ou que eu nem permiti que fizeram comigo. E a partir daí, o que eu posso fazer também para estimular esse amor próprio? É uma questão de aparência? É uma questão de cuidado? É uma questão de... É muita coisa junta. Não é uma coisa que é uma decisão só. Uhum. Às vezes a pessoa ela aposta numa coisa que é mais fácil. Tipo, não, se eu ficar o cara mais malhadão, a mulher mais... corpo mais massa, eu vou finalmente ter. Ela está centrando a autoestima na autoimagem. Uhum. É como se eu quisesse uma mesa num único pé para sustentar ela. E o resto? E o que acontece quando eu penso, não, se eu tiver um corpão, tá tudo massa. Aí eu paro no shopping, passa 3 ou 4 pessoas muito mais atraentes do que eu. Acabou minha autoestima. Porque eu centrei num ponto só. É preciso entender o seguinte, é uma aceitação de si e aquilo que fosse... Se você acha que é importante ter um corpo legal, invista nisso, mas não pense que essa é a resposta. Isso vai ajudar a melhorar seu sentimento de autoestima, mas o amor próprio vai exigir muito mais do que esse lugar. Vai exigir você se amar, inclusive quando você não puder estar super lindo, super massa na balada, entendeu? Porque tem dia que a gente se acha uma droga, tem dia que a gente acorda e faz, caramba, vamos voltar pra cama, né? Já tem dia que a gente olha, dá pro gasto hoje, cara, gostei, tá legal, né? Essa oscilação humana que tem que ser aceita pra você, entende? A gente busca muito uma bala de prata, né? A gente tem uma consistência de querer achar o... 10 passos para. Sempre. E 10 passos ainda é muito, tá? Você já viu como vende aquelas revistas Perca a Barriga em 5 semanas? Cara, desde que eu sou criança que essas revistas vendem, eu sei como ganhar uma barriga em 2 finais de semana. Eu não sei como perder em 3 semanas. Mas as pessoas compram porque elas querem uma receita de bolo para a vida complexa, que não tem simples. Porque a história do teu desamor é muito sua. O que fez João não se amar, o que fez Maria não se amar é muito particular. No entanto, as ciências do comportamento humano, a psicologia, a psicanálise, a neurociência, a psiquiatria, construíram um arcabouço de respostas que ajudam nessa jornada. Às vezes você talvez precise de uma terapia, de um curso, de alguém que te ajude a pelo menos dar esse movimento inicial de se resgatar, até que você tenha autonomia. Não é que você vai ficar você vai trocar da dependência de uma pessoa que não te ama por um profissional que vai te ajudar. É bem melhor. Uhum. Porque esse profissional, ele eticamente tem um compromisso de depois te dar independência. Porque o objetivo, eu chamo... É como se o paciente chegasse assim, sem andar de bicicleta, eu botasse na bicicleta, colocasse aquelas rodinhas, segurasse aqui no selinho atrás, depois eu ia tirando as rodinhas, tirava o selinho, aí agora vai-se embora porque você tem que fazer seu caminho. Né? Então é muito dessa autonomia que você tem que buscar. Então o primeiro passo é esse, de para de se odiar, começa a aceitar que você fez as escolhas que eram possíveis naquela época, começa a parar de perder tempo com ressentimento das pessoas, porque com o ódio faz com que aquela pessoa que me ferrou continue me ferrando, sabe? Pelo ressentimento eu fico tremendamente preso a um evento que já poderia ter ficado no passado. Só que as pessoas pensam assim, eu vou perdoar, mas não é sobre o outro. Acho que o perdão, ele é
apesar da gente falar, Jesus Cristo, né, que respondeu o famoso clássico 70 vezes 7, né? Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Acho que foi Jesus, né? Nunca. Mas é difícil, talvez por causa das feridas, né? Porque eu acho que a gente acaba tendo a dor, a gente remoe, a gente guarda, e a gente crava certas coisas, como tem um filme do Homem-Aranha agora, o Homem-Aranha Através do Multiverso, não sei se você assistiu, muito legal, que ele fala que são os eventos canônicos que eles falam. São os eventos que definem a nossa vida. E se repetem e tudo mais. Tipo, isso daqui é o que define quem eu sou, é esse evento daqui. E acho que é difícil de perdoar, porque a gente define nossa vida a partir das nossas dores, né? Então, você fala bastante aqui ao longo desse podcast sobre os pais. Porque a gente é definido pelos nossos pais, pela nossa criação, pelo ambiente que a gente vive. Muitas pessoas ficam traumatizadas pela violência, pela adolescência. Sim, também. Que é um momento muito definidor. Relações amorosas, casamento. Então esses são os pontos canônicos da nossa vida. E é difícil da gente perdoar porque parece que é como se a gente... Aquilo marcou minha vida. Como é que eu vou perdoar alguém que minha trajetória estava vindo pra cá e pode ter vindo pra cá? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu pratico o perdão? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o perdão é um processo, não é uma escolha intelectual. Intelectualmente, todo mundo sabe como perdoar é leve. A gente já passou por um momento que a gente perdoou alguém e fez, uau, que alívio, né? Só que esses eventos aí disruptivos na nossa vida exigem uma força muito maior de perdoar. E aí se você pensa o seguinte, se aquela coisa mais leve quando eu perdoei me trouxe tanta leveza, imagine o que vai acontecer quando eu perdoar a coisa mais pesada da vida. E aí talvez eu vou começar por eu vou fazer uma outra resposta. Eu vou falar o que não é perdoar. Porque ajuda muitas pessoas. Perdoar não é esquecer. Se você estiver esquecendo, procure um geriatra, porque o alemão Alzheimer está perto de você. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem aquela dor. Eu não vou esquecer, até porque essa memória me trouxe um aprendizado sobre o que você pode fazer comigo para me ferrar novamente. Perdoar nunca foi concordar com o que você fez. Tá tudo bem, você não fez nada demais não. Não, você fez, você me ferrou. Mas eu cansei do quanto isso me afetou. Eu decidi que a partir de hoje eu não quero que isso me afete mais. Perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Porque às vezes o que você me provocou deixou uma coisa que ficou perpétua. Imagine que alguém te atropela e você fica paraplégico. E você perdoa essa pessoa. Você vai voltar a andar? Não. Mas você decidiu o seguinte, meu corpo está deitado, mas a minha alma vai ficar em pé. Eu não vou permitir que essa pessoa me aleje até na minha alma. Então é muito sobre a forma como você determina o quanto aquele mal provocado na pessoa. Eu conto uma historinha que eu acho que pode ajudar nossos telespectadores aí, a galera do Manual do Homem Moderno, que espero que você não esteja vendo na hora da janta, do café ou do almoço, porque você vai parar de comer depois de contar essa história. Imagina, Edson, que você tem uma tia que mora em Santos e que essa tia é a tia que sabe fazer uma receita da sua avó que não está mais aqui. Não sei se sua avó já morreu, alguma da sua avó já morreu, mas aquela avó que se ama muito, que ela tem uma receita de pudim que só ela fazia só no Natal, porque ela sabia da importância daquele ritual. Você pega ela aqui, desce para Santos, no feriadão, sua tia, ela sabe fazer. Ela te dá o pudim no Tupperware. Você traz de volta para São Paulo, mas você é uma pessoa decente, porque você é uma pessoa decente. Você devolve o Tupperware. Vem um outro feriadão e você vai voltar para Santos. Só que você não quer enfrentar aquele engarrafamento miserável de quase 3, 4 horas para descer para Santos. Então eu vou de ônibus. Que aí eu vou ali vendo o meu iPad novo, lendo um e-book no Kindle, eu baixei uma série e vou vendo, e não vou estressado dirigindo. Só que do teu lado tem uma pessoa que não está muito bem. Você sente que a pessoa está meio com vontade de vomitar, e você, essa pessoa vai vomitar. De repente, numa das curvas para Santos, ela vomita em você. Eu vou dar detalhes, tá? Quando você olha, pedaço de ovo com iogurte, bagos de laranja, um pouquinho de café, e você olha para aquele estrago e faz, caramba, eu não acredito que essa pessoa vomitou em mim, ainda tem umas 3 horas de estrada. A única coisa que você tem para aliviar a sua barra é a Tupperware da sua tia, que deveria estar com sobremesa, mas você não teve tempo de fazer essa delicadeza, devolver sobremesa para sua tia. Você pega a Tupperware, abre ela e como um rodo, você vai tirando aqui a parte sólida, fecha, chega lá, conta para sua tia e mostra a Tupperware. A sua tia diz, não quero outra, não quero mais essa. Você passa o feriado em Santos,
guarda Tapaué com vômito e volta para São Paulo. Porque quando você for chegar em casa, você tem que contar todo mundo que lhe vomitaram. Você tem que provar que vomitaram você. Você guarda Tapaué para segunda mostrar para a galera do podcast que trabalha com você. Você guarda porque final de semana você vai para sua igreja. Você tem que mostrar para seus irmãos de fé que aconteceu aquilo. E tem o Réveillon, cara, que você faz a retrospectiva 2023. Aí você pega a Tapaué com o vômito que está lá há meses e olha. Você fala, que coisa sem sentido, né? E mágoa é o quê? É você guardar um vômito emocional que foi dado a você no passado e que você encapsula para continuar sentindo aquilo a vida toda. E como a mente não diferencia ficção de realidade, o passado tem a força do presente se ele é reeditado toda vez que eu abro a Tapaué e lembro. Você conversa com uma pessoa assim, 20 anos depois. Cara, você viu como a lua tá hoje? Ah, tá linda essa lua. Um dia eu tava aqui com aquela peste do meu ex-marido. Aí o cara volta 20 anos depois de separação. Aquela miserável da minha ex-esposa. Essa pessoa, ela, por causa desse evento, ela passou a circular em redor da mágoa. É como alguns pacientes dizem, o sol não é o centro do teu universo. É o teu ex, é a tua ex, é o teu pai, é teu irmão mais velho. Você circula em torno da mágoa e você roda, quer ser feliz. E não consegue, porque você quer dormir em paz, não vai conseguir, porque você quer crescer na vida e não consegue investir emocionalmente, crescer na vida profissionalmente, porque é tanta energia gastada para administrar o ressentimento que falta. Eu até digo que não tem concorrente no mundo, você sabia, Edson? Já parou pra pensar nisso? Por quê? Imagina assim. Quase que metade da humanidade está presa no passado. Com mágoa, com ressentimento, com ódio, alguns com saudade. Quase que outra metade está presa no futuro, com ansiedade de uma coisa incrível acontecer. Tem pouca gente aqui, cara, presente, consciente, sabendo o que precisa fazer, apesar do passado. Um futuro que não chegou. 2 tempos que não existem. Um passado que já se foi, um futuro que não chegou. A única coisa que eu tenho disponível para mim é o presente. Os que estão aqui conscientemente fazem a roda girar. O resto fica preso a 2 tempos que não existem. Um que não volta e um que não chegou. E eu só consigo amar hoje. Eu só consigo me amar hoje. Eu só consigo abraçar hoje. Eu só consigo realizar hoje. Eu só consigo me refazer hoje. Eu só consigo me reconstruir hoje. Nem ontem, nem amanhã. O perdão liberta toda essa energia que eu gasto para administrar o passado e me coloca disponível no presente. Aí eu viro um foguete, cara.